Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar uma coisa muito tranquila, mas que eu acho que muda a nossa percepção das coisas. Deus é eterno, beleza? Eu acho que todo mundo já sabe disso ou já pensa assim. Até a filosofia chama Deus de motor imóvel, que nada mais é do que um motor, ou seja, algo que muda as coisas, que faz andar, que gera energia, mas imóvel, ou seja, nada muda aquilo. Então é alguém que não sofre mutação de nada, mas muda todas as coisas. Esse é o nosso Deus, que até a própria ciência revela. Na minha perspectiva de Ana Beatriz aqui, uma coisa minha, eu acho que a ciência identifica a obra de Deus, sabe? Para mim, não vai contra. Nós, como cientistas, a gente tenta entender o que acontece, que Deus fez, e tenta explicar fragmentos, mas sem ter a visão geral. Mas não é isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre a eternidade de Deus e o fato de que a Bíblia também é eterna. A palavra de Deus fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois fala que o verbo se fez carne. E nisso a gente acredita então que o verbo era Cristo. Porque o verbo se fez carne, o verbo já estava com Deus, Jesus já manjava da palavra. Então, se Jesus já sabia da palavra, já sabia do verbo, já sabia da ação, para tudo. Verbo. Vamos conversar sobre português aqui rapidinho. O que é um verbo? Verbo é uma palavra de ação, uma palavra de atitude. Então, por exemplo, correr, andar, chorar, sofrer, sabe? Tudo que faz algo que era de um jeito e faz alguma coisa. Isso é um verbo. Diferente de um substantivo. Um substantivo é uma palavra que é só aquilo. Por exemplo, cabelo. Pronto, acabou. Cabelo. Ou andador. Termina com or, mas não é verbo, entendeu? É um objeto, é um nome. Substantivo é um nome. Agora, um verbo, não. Um verbo é uma ação, é uma atitude. E Deus escolheu chamar Jesus de verbo. Isso quer dizer que Jesus é mais do que o amor. Ele é o amor que faz. Ele é o verbo do amor. Ele é o amor em atitude. Olha tanto que isso é bonito. Então a gente pega um Jesus, que é um verbo, que é uma atitude de amor, que é uma ação, que é algo que está acontecendo, que acontece, que tem um fazer por trás disso. Esse mesmo Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. O verbo era Deus, o verbo se estava com Deus. E o verbo também é a palavra de Deus. Então a Bíblia revela Jesus. E aí? Aí dá para entender porque que a Bíblia usa ilustrações eternas. Às vezes você pensa assim, a Bíblia ela é muito antiquada, ela fala de uma cultura muito velha, de uma parte da Arábia que eu nunca vou conhecer. Aí estão lá falando de Israel, a galera tá lá, Inshallah, no muçulmano e tudo mais. Não. As gravuras que Deus usa, as expressões que Deus usa para falar das coisas eternas, são coisas atemporais. Natureza, sangue, água, céu, coisa que não mudou na história, nem na cultura, nem independente do país. Sangue é sangue, ar é ar, água é água, figueira é figueira, e é isso que faz, sabe, é mais lindo ainda. É claro que dentro das culturas, onde foram escritas as palavras, né, onde foram escritas as cartas, os textos, você tem interpretações mais ricas quando entende o contexto. Mas quando Deus escolhe se expressar, ele se expressa em coisas eternas, em coisas que não precisam de explicação dependendo do lugar, porque justamente isso, o verbo que é Jesus, que é Cristo, que faz e acontece, ele é entendido por todos. Quando Jesus vem, ele nivela todo mundo ao mesmo patamar, não importa se você é pobre, rico, branco, preto, amarelo, rosa, não importa de onde você nasceu, se é nazareno, se é gentil, importa que você agora, se crer que Jesus é Filho único de Deus e Salvador, e agora através dele você também pode ser feito filho pela fé, então agora você é salvo. Ele colocou todo mundo na mesma base, já não tem mais uma moeda de troca, já não tem mais uma hereditariedade, a salvação individual. Creu, tá salvo. Creu que Jesus é Filho de Deus, morreu por você, era o próprio Deus e se sacrificou e por ele seus pecados foram perdoados, você está salvo? Então tá salvo. Jesus é essa atitude de amor. E é uma atitude de amor que todo mundo entende. Assim como a natureza, o céu e o sangue. Por quê? Porque tá todo mundo sujeito a isso. Olha só, viaja comigo um pouquinho. Você sempre, desde que nasceu, teve sangue, teve pele, já estava rodeado de natureza, flores, chuva. E você nunca soube como que alguém fez a chuva. Você nunca soube como que o sol nasceu. Você nunca entendeu o que quando você se machucava o sangue saía. Mas é natural para você, sempre esteve ali. Essa é a figura de Cristo. Essa é a figura da Bíblia.
ela sempre esteve ali, porque Deus é o motor imóvel, alfa e ômega, princípio e fim, estava lá desde a eternidade para a eternidade. Então, por isso que quando a gente já nasce com um sentimento de sim, sim, não, não. Meio que ninguém te explica, tipo, não. É ato ou efeito contrário do sim. Ninguém vai te explicar o que é não. Simplesmente alguém vai falar não e você vai sofrer uma consequência e vai saber que o não é proibido, que o não é mal, que o não te poupa de algo e que o sim é permitido. Em algum momento isso destrava no nosso coração, parece que já veio de fábrica. E eu creio que já veio mesmo no nosso espírito. Mas mais do que o sim e o não, sim, sim, o não, não, o certo e o errado, a vontade de Deus, a vontade da carne, espírito, corpo, alma, é o amor de Cristo que sempre esteve ali. O amor de Cristo que sempre te livrou, que sempre esteve disponível. Assim como a natureza sempre está disponível, o amor de Cristo sempre esteve disponível. A Bíblia está disponível para nós, porque nós somos privilegiados por isso. E nós podemos e temos que usar desse privilégio. Esse vídeo é simplesmente para te falar que o amor de Deus é eterno. E Ele não está se importando com a sua história de hoje para trás. Ele se importa com hoje para frente. Se você gosta e quer esse amor e acredita que Jesus te ama e morreu por você e pagou os seus pecados, então você fala em voz alta que eu creio que Jesus morreu por mim e Ele pagou os meus pecados e Ele é Deus e agora eu sou limpo, eu tenho acesso ao Pai. E falando isso, em nome de Jesus, você vai ter eternidade junto com Deus, porque esse era o plano dele, que a gente viva a eternidade com Ele, em comunhão. Entende? Porque a ideia é que Deus sempre esteve entre Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o mundo, estamos juntos. No princípio era o verbo estava com Deus, mas também era Deus. E agora Ele está nos chamando a viver essa eternidade em unidade com eles. A palavra de Deus fala que quem for um com Cristo será um com o Pai, assim como Cristo é um com o Pai. Então bora ser um com todo mundo. Amém? Que o Senhor te favoreça.